Neste domingo, dia 7, a categoria juvenil do Serra Rugby entra em campo pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo será contra o Planalto Rugby Clube de Passo Fundo, no Centro Esportivo Municipal Antônio Barroso Filho, em Caxias do Sul, às 10 da manhã. Para falar um pouco a respeito deste compromisso e do campeonato como um todo, presidente do Serra Rugby, Murai Lisô, boa noite. Boa noite, tudo bom, Gilberto? Tudo bom. E a projeção que vocês fazem desse confronto do próximo domingo contra o time de Passo Fundo? É um time novo, né? O time de Passo Fundo, o Planalto, na verdade, eles participam da 2ª divisão do Gaúcho. Só que como eles mostraram que tem uma categoria juvenil, então foi aceito a participação deles na 1ª divisão. Então é o único clube da 2ª divisão que está participando da 1ª só na categoria juvenil. Então é um time que a gente ainda não conhece, sabe que eles têm uma boa estrutura de categoria de base e vai ser um jogo novo para nós. A gente vai descobrir mais ou menos como está o time deles em campo. E o nosso time está crescendo cada vez mais e vai tentar fazer um bom jogo e buscar vitória contra eles, né? O fato de ser numa categoria juvenil, isso pode acabar nivelando mais, porque embora já tenha mais tradição o Serra Rugby, a gente está falando de uma equipe mais jovem, também com gente que está iniciando. Isso pode acabar nivelando o confronto? Sim, com certeza. Na verdade, a categoria juvenil no estado, ela é uma coisa nova. Então ela é uma atividade recente que os clubes estão começando agora. Então a gente tem no máximo 2 clubes despontando e o resto está todo mundo buscando seu espaço. Eu acredito que o jogo vai ser muito equilibrado, porque as duas equipes são teoricamente novas nessas competições. Tem atletas experientes que já participaram de seleção gaúcha, já participaram de outros campeonatos. A gente tem até o caso de um guri do nosso time que participa da equipe adulta, porque ele ainda tem 18 anos, mas eu acho que sim, devido a um pouco falta de experiência e ritmo de jogo deles, vai ser um jogo nivelado. Mas como eles estão treinando bastante em evolução, eu acho que vai ser um jogo bem bonito de se ver, porque vontade e disposição não falta neles para jogar. Pois é, a gente seguidamente faz entrevistas com amigo, com demais integrantes do Serra Rugby, e já é notório que o esporte ganhou bastante aceitação, bastante procura do público, não só para acompanhar, mas para participar. E a gente pode entender que essa novidade de ter a categoria juvenil é a prova de que o esporte está crescendo, né? Porque uma vez que tem mais de uma categoria, tem o interesse de gente mais jovem para fazer a disputa, é o ponto alto, talvez, justamente desse ganho popular que está tendo o rugby, né? Com certeza, e além disso, um clube que quer crescer, que quer ter uma larga expressão no país, ele necessita que se desenvolva jogadores na categoria de base para suprir o adulto quando as pessoas vão parando de jogar ou se retirando. Então, se tu faz um trabalho bem feito na base, é a garantia de que tu vai ter um adulto, um jogador da categoria adulta mais preparado, porque começou antes. Além disso, no final de semana passado, a gente teve a primeira etapa do circuito infantil de rugby. Então a gente teve a participação de 100 crianças numa atividade que a gente fez num domingo pela manhã. Então prova que sim, que o esporte está crescendo, está buscando cada vez mais seu espaço, e as pessoas também estão tendo essa visão de que existem outros esportes além dos convencionais. Então a prova existe a categoria infantil, já se passou para o juvenil e o adulto está melhorando, então a tendência é que cada vez mais o esporte em si, o rugby, melhore. E para nós é muito bom, porque a gente vai continuar crescendo e tendo cada vez mais praticantes, né? Elevando o nível todo do clube. Na verdade, o atleta, não de hoje, né, porque ainda está precisando criar essa gordurinha para fazer a criação de atletas na base, que depois vão subindo de categoria, mas as próximas gerações do time profissional do Serra Rugby já terá jogadores com trabalho de base, o que é fundamental, né? Claro, se tu vê hoje o time mais velho do Rio Grande do Sul, que é um time de Porto Alegre, ele completou domingo passado 14 anos.
Então é um esporte muito novo no Rio Grande do Sul. Se o primeiro time do estado tem 14, a gente está completando 10 anos esse ano. Então não tem como tu cobrar demais um atleta que se formou com uma idade já avançada. Ele aprendeu um esporte com uma idade já avançada e, querendo ou não, todo atleta que aprende com mais idade, ele tem suas limitações. Com a categoria de base, com a criação dos núcleos infantis, a criança vai começar a jogar muito mais cedo e ela vai ter as aptidões físicas do próprio esporte muito mais desenvolvidas quando chega na categoria adulta. É o que a gente vê hoje no próprio futebol. Quanto mais as crianças hoje já se especializando e quando chegam com 17, 18 anos já estão participando de equipes adultas. Então isso a gente tem que entender que o rugby é um esporte novo, mas que está sendo trabalhado pensando no futuro. Então não dá para dar um passo maior que a perna. Tem que trabalhar com calma, desenvolver o atleta da melhor maneira para que ele consiga dar sequência e cada vez mais essa roda gire sozinha. E nessa categoria, os jogadores têm uma condição ainda, claro que nem todos, por já estar na inserção no mercado de trabalho, mas tem a categoria, tem a possibilidade de criar mais tempo para se dedicar ao esporte. Quem está no profissional normalmente tem outra ocupação, né? Claro, hoje na verdade o Rio Grande do Sul é beneficiado com o que a gente chama de Academia da CBRU, que é um grupo de alto rendimento que a Confederação criou. Então o grupo adulto treina de segunda a quinta, todas as manhãs em Novo Hamburgo. De Caxias a gente tem 4 atletas treinando nessa academia, toda de segunda a quinta, e na parte da noite, segundas e quartas, vai começar aí a categoria juvenil. Então a gente já está enviando atletas para lá, para que eles possam começar a se desenvolver com outros atletas de destaque no estado. Então isso também é uma coisa boa, porque o atleta vai começar a ter um norte para seguir. Ele vai começar a jogar rugby, ele vai querer pegar o time. Depois que ele entrar no time, ele vai querer dar um passo além, que é participar de uma academia de alto rendimento. Depois disso ele começa a almejar a seleção. E aí a gente vai desenvolvendo o atleta cada vez mais. Se a gente desenvolve o prazer da atividade do rugby dele mais cedo, cada vez mais ele vai dar prioridade para o rugby. Então o rugby vai fazer parte da vida dele, ele vai fazer suas atividades diárias em função dos horários de treino. E aí o desenvolvimento e o resultado vai vir com certeza. É só dar tempo. Uhum. Muito bem, valeu, presidente. Obrigado pela atenção aqui, um bom jogo domingo. Eu que agradeço, muito obrigado. Nós agradecemos ao presidente do Serra Rugby, Moray Lisot, conversando conosco.